Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus não mente. Eu tenho mais uma palavra da parte do Senhor para falar com vocês. Meu amigo, minha amiga, antes de iniciar essa pregação, ou esse ensino, ou falar sobre esse tema, seja como você quiser chamar, repita com você: o irmão que prega não é pastor. Eu vou repetir: eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu não prego como pastor, não falo como pastor, não defendo ideias de pastor. Então, por favor, entenda que se você está nesse canal, esse canal não é evangélico. Por gentileza, entenda que a minha fé não é igual a do pastor. Entendemos isso? Outro ponto. Vamos lá, repita com você. O irmão é um homem como eu, uma mulher, só tanto faz. Repita com você, para você entender quem eu sou, para que não haja divergências entre eu e você, para que você não saia daqui enganado. Não quero enganar ninguém. Fala assim, ó. Vou repetir. O irmão é apenas um homem que está olhando o mundo sendo destruído pelo próprio homem e que decidiu amar a Deus, obedecendo a Deus, ainda que ninguém queira fazer isso. Quem é você, irmão? Sou um homem que decidiu amar a Deus e obedecer a Deus em um mundo caído e destruído, ainda que ao meu redor ninguém esteja fazendo isso. Esse sou eu. Entendemos quem eu sou, gente? Eu não quero aqui... Ele tá querendo montar uma nova religião, é? Não, eu não quero montar uma nova religião. Não tenho interesses financeiros, não tenho interesses pessoais, não tenho interesses sexuais, não tenho interesses de cunho de... Gente, eu não tenho interesse nenhum. Tem nada. A única coisa que eu tenho interesse aqui é levar a verdade para libertar você da prisão que você mesmo se colocou. Essa prisão, ela tá na tua mente. A Matrix não tá aí fora, como vocês chamam. Eu escapei da Matrix. Não escapou nada. Vocês não sabem aqui 20% da verdade. O que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Não é assim que está escrito no livro? Na palavra do Senhor? Se não me engano é João 8. Não é assim que está escrito? Que se o Espírito da verdade vier, ele nos guiará por toda a verdade? Então a única coisa que eu preciso pregar aqui é: sejam santos, verdadeiros, honestos, sejam justos. Porque se vocês permitirem que Deus se aproxime de vocês, Deus fará a diferença na vida de vocês. Mas como eu falei para vocês ontem, se aproximar de Deus requer muito esforço. Deus, ele fala assim: você quer vir comigo? Então venha. E aí ele vai colocando um monte de lambada na tua vida, um monte de dificuldade, para saber se você vai conseguir resistir na prova e realmente se você quer chegar a ele. Entendam isso, gente. Por favor, entendam isso. Por gentileza. Eu não sou pastor. Sou um homem que decidiu obedecer a Deus. Irmão, mas tem que congregar. Se você pensa isso, sai do canal. Isso é uma visão evangélica. Você tem todo o direito de ter a sua opinião. Eu respeito a sua opinião, mas não interfira na minha fé. A minha fé é no Deus da Bíblia. A minha fé é na santidade. A minha fé é na verdade e na justiça. Essa é a minha fé. Gente, um irmão aqui do canal me sugeriu um versículo interessante para ser lido, aonde a palavra de Deus ensina que não há comunhão entre luz e trevas. Isso foi muito interessante, porque eu falei numa pregação ontem que eu estava reunido com algumas pessoas no trabalho, e ele falou assim: ué, você está reunido? Como assim reunido? Não há comunhão entre luz e trevas. Então, gente, vocês não nasceram sabendo. Não tem como vocês saberem as coisas que eu estou ensinando para vocês. Por quê? Porque eu também não nasci sabendo. Se não fossem os Espíritos de Deus me ajudar, eu não saberia.
Então eu não me acho melhor que vocês por causa disso, mas eu me sinto na obrigação de dividir com vocês, como Cristo disse, aquilo que tens ouvido nos ouvir, aquilo que tens ouvido ao pé do ouvido, que seja anunciado até acima dos telhados. E eu estou anunciando para vocês, porque o irmão, ele ouviu eu dizer que estava me reunindo com pessoas no trabalho para conversar, enfim, e ele disse que não há comunhão entre luz e trevas. Como assim? Ele quis dizer que eu não posso me reunir com as pessoas. Por quê? Porque eu estaria em julgo desigual, me reunindo com pessoas trevosas, pessoas que não querem saber de Deus, e isso é errado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou responder esse irmão, e esse vai ser o tema da nossa pregação. Quando eu falei pra vocês, eu passei uma fase na minha vida onde eu era luz. O que é ser luz? Ser luz é você amar o próximo, tentar ajudar as pessoas. Ser luz é você fazer o bem sem olhar a quem. É exatamente isso. Essa é a frase mais perfeita que existe. Ser luz é você olhar o bem sem olhar a quem. O que é isso? A pessoa te engana, você não sabe, você está ali ajudando. Ser luz é você ler a Bíblia, ficar com ódio das pessoas que não obedecem a Deus. Isso faz parte do desenvolvimento espiritual. Fez parte do meu, mas isso não faz mais parte do meu desenvolvimento espiritual. Porque houve um eclipse no meu coração. As trevas dominaram o meu coração e agora eu vivo em harmonia entre o bem e o mal. Eu conheci o mal, querido. Eu conheci o mal. Hoje eu não sou uma boa pessoa como eu era. Eu fui enganado por muitas pessoas. Eu fui humilhado por muitas pessoas. Fui ridicularizado por muitas pessoas. Sempre pratiquei o bem, sempre ajudei e sempre tomei na cabeça. Quanto mais eu ajudava, mais as pessoas me humilhavam e me ridicularizavam. E eu fiquei 8 anos passando por isso, gente. 8 anos. Fazendo o meu melhor para as pessoas, sendo educado. E as pessoas só me batendo, me humilhando, me ridicularizando, me olhando como fraco. Isaías 53 foi um capítulo da Bíblia que permitiu que eu entendesse. Como diz também o livro de Pedro, se fazeis o bem e sois perseguidos, isso vos torna justo diante de Deus, pois que justiça há em fazer o mal e ser perseguido? Portanto, se fazeis o bem e sois perseguidos, isto te torna agradável diante de Deus. É assim que está escrito no livro de Pedro. Então eu tinha consciência de que eu estava sofrendo e tentando ser bom. E as pessoas ao meu redor só me humilhavam. E o resultado disso era, eu senti um grande ódio. Eu comecei a desenvolver um grande ódio dentro de mim, muito ódio. E o que você vai escrever aqui no comentário, irmão, não pode ter ódio no coração. Sua opinião e um saco de bosta para mim é a mesma coisa. Porque eu vivo o que eu prego. E Deus transforma a minha vida na prática. Deus transforma a minha mente na prática. Isso aqui não é coisa que eu acredito que, não, esse irmão aí tá com ideias próprias. Não. Isaías 45 ensina que eu crio a luz e crio as trevas. Eu crio o mal e crio o bem. Eu crio a graça e a desgraça. Salmo 139 ensina que as trevas para Deus são como luz, porque para Deus não há treva. Ou seja, Deus torna luz aquilo que aos olhos do mundo o mundo chama de treva, porque para Deus só existe luz. Independentemente do caminho, todos os caminhos, por mais que você trilhe na escuridão, a luz do Senhor iluminará o seu caminho, e aonde tem luz não tem treva. Ainda que você esteja dominado por treva, se tem um ponto de luz, aquilo ali não se chama mais treva, e sim penumbra. Entendemos isso? Então, vamos continuar. Meus irmãos, perceba que a gente tem que conhecer física, matemática, química, fisiologia. Servir a Deus não é tão fácil. Servir a Deus não é tão simples. Mas vamos lá. Então, eu era só luz. Bonzinho, bonitinho. Ai, tudo bem? Paz do Senhor. Alô? Oi, tudo bem? Você é um idiota, você não faz nada certo. Você isso, você aquilo. Eu vou te demitir. E eu, não, me desculpa. Eu não quis fazer assim. Era assim. E eu aguentei calado. Mas eu tinha muito ódio dentro de mim, muito ódio. Cada vez mais o ódio ia crescendo dentro de mim, porque eu percebia que o ódio não era porque eu simplesmente queria odiar as pessoas. O meu ódio era do entendimento que
As pessoas não são boas. As pessoas não dão valor para o amor. As pessoas não dão valor para o carinho. As pessoas não dão valor para nada. Tudo que você faz, as pessoas odeiam. Sabe por quê? Porque na minha cabeça eu comecei a enxergar as pessoas como o próprio diabo. Quem veio para roubar, matar e destruir? O diabo. Quem é que rouba, mata e destrói? As pessoas. Então na minha cabeça as pessoas se tornaram o diabo. O inimigo, o adversário. Então, eu comecei a olhar as pessoas e entender na prática que por mais que eu fizesse o bem, ninguém me ajudava em nada. Pelo contrário, só me prejudicava. Mas eu decidi, se Deus quer isso, eu vou fazer isso, eu vou sofrer até o resto da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque esse irmão que escreveu aí no comentário, ele disse que não pode haver comunhão entre luz e trevas. E deixa eu te fazer uma pergunta, querido. O dia tem quantas horas? 24 horas. 12 horas de dia, 12 horas da noite. Salvo o solstício e o equinócio. Irmão, o que é solstício e equinócio? É ou não é que você perguntou isso? Irmão, eu não sei o que é solstício. Eu não sei o que é equinócio. Tudo bem. Você não precisa nascer sabendo. Mas você tem que estudar. Eu falando pra você que agora você vai entender que existem fases da Terra. Fases em que a luz do Sol... Por exemplo, vou explicar de maneira simples para você entender. É a melhor coisa que a gente faz do que ficar falando de física aqui. Já repararam que o horário de verão, às vezes dá 8h30, 9 horas, ainda tá claro? É verdade, irmão, é verdade. Isso aí eu reparei. Mas por que isso acontece, irmão? Estude o que é solstício. A luz do Sol, ela reflete de maneira diferente na Terra ao longo do ano. Existem períodos, por exemplo, no inverno. No inverno anoitece mais cedo. Por quê? Por causa disso. Solstício, equinócio, enfim, estude, querido. Mas por que você está falando isso, irmão? Eu não estou entendendo nada, irmão. Eu prefiro ir para a igreja, ouvir a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, oh glória. Muito mais fácil, né? Irmãos, se o dia foi feito em 24 horas e existe luz e existe treva, ou seja, dia e noite... O ser humano também, e o irmão Sérgio Palavras Sábias, você que leu o Caibalion, que mudou sua vida, o livro, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai entender o que eu vou falar. Tudo é dualidade. Bem e mal. Luz e trevas. Gente, leiam esse livro chamado Caibalion. Você não precisa entender que você é um indivíduo formado por uma estrutura atômica e que você existe com prótons, nêutrons e elétrons. Cargas eletromagnéticas, porque isso já mostra que você é um indivíduo que tem um lado positivo e um lado negativo. Se o mundo físico é criado por átomos e o mundo... Gente, não vou explicar isso aqui que não cabe aqui. Mas entenda. Se o dia tem 24 horas e tem luz e trevas, é porque Deus fez assim. Se existe o braço direito, existe o braço esquerdo. Se existe a perna direita, existe a perna esquerda. Se existe o cima, existe o baixo. Existe o homem, existe a mulher. Existe o feio, existe o belo. Existe a mentira, existe a verdade. Tudo tem o seu contraponto. E eu tenho o meu contraponto. Eu desenvolvi o meu lado negro. A maldade. O mal que Deus descreve, que Ele criou em Isaías 45. Ele criou no meu coração. Irmão, você está endemoniado, irmão. Pois é, Deus criou o mal e eu estou endemoniado. Para você é muito mais fácil falar isso do que tentar entender o que eu estou explicando. Por quê? Porque eu não posso julgar você que está me ouvindo. Você é uma pessoa que não tem inteligência. Infelizmente, amigo, nem todo mundo dá valor à vida. Nem todo mundo dá valor ao conhecimento. Nem todo mundo procura se entender. Coisas magníficas e indescritíveis acontecem na minha vida. Coisas sobrenaturais que vocês nem imaginam. A qual eu tenho certeza absoluta. Eu não posso nem falar aqui. Não posso, não vou falar. Coisas extraordinárias, mas que me fazem cada vez mais ter certeza da existência de Deus. E essas coisas começaram a acontecer comigo foi
numa noite que eu preguei para vocês aqui há 2 meses atrás. Se vocês procurarem as pregações, vocês vão ver. Eu perguntei para vocês, gente, alguém sentiu alguma influência desse eclipse? Porque eu não consegui dormir. Eu nunca tinha sentido influência da lua, mas eu senti a influência da lua no eclipse. E desde esse dia desse eclipse, a minha cabeça mudou. E eu não sei explicar por quê. Mas quando você estuda os movimentos, quando você estuda a força gravitacional, você entende que a Terra exerce força sobre a Lua, e que a Lua exerce força sobre a Terra. Que o Sol, em sua massa, exerce força sobre os astros que o rodeiam, gerando a força gravitacional. Irmão, isso aí você tá ficando maluco, irmão. Não tô maluco, querido. Se você não tem conhecimento, não tem problema. Mas tem que estudar. Para que a gente consiga falar a mesma língua. Para que a gente consiga entender o que a gente está falando. Irmão, mas tá falando tudo isso aí? O cara disse para você apenas que você não podia se reunir com luz e trevas. Sim. Para vocês entenderem que Deus, Ele criou o bem e o mal, a luz e a treva. Quando eu era apenas luz, eu odiava as trevas. Aonde eu ia, eu trazia a minha luz. E a minha luz incomodava todo mundo. Porque você não fala de futebol, você não fala de sexo, você não fala palavrão, você é um cara chato. E as pessoas, elas tinham uma repulsa por mim. Por quê? Porque eu levava a luz e manifestava a treva da pessoa. E eu odiava essas pessoas que não obedeciam a Deus. Mas esse ano, no final do ano passado especificamente, eu comecei a ter um estilo trevoso, misturado com a minha luz. Eu meio que resgatei um pouquinho do que eu era no passado. E Deus equilibrou a minha luz com a minha treva. E coisas bem trevosas começaram a acontecer na minha mente, coisas que eu jamais vou falar pra vocês. Só quero que vocês saibam que eu não sou bonzinho. Pelo contrário. Eu falei com alguma pessoa, foi quem? Foi com um parente meu, que eu também não vou falar aqui. Comentei uma coisa assim que eu fiz. A pessoa ficou horrorizada comigo. Meu Deus, você não acredita que você fez isso? Isso é maldade. Maldade? Pra mim não existe maldade. Pra mim, treva não é maldade. Pra mim, treva é a manifestação de uma força justa. A treva pra mim é a justiça do inferno. A justiça do inferno diz que o salário do pecado é a morte. Aquele que peca e não quer se arrepender dos seus pecados, ele deve morrer. Deus chama. Chama, 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 chama. A pessoa não ouve. Não ouve, não tem problema. Você foi plantado na terra para ser santo. Não para ficar se masturbando, mentindo, cobiçando. Não para ser um imoral, um pilantra sem vergonha, hipócrita. Deus não plantou você na terra para isso. Olha o nome da terra. Terra. Deus plantou você na terra para dar fruto. Você é como se fosse uma árvore plantada na beira da ribeira. Olha quantos versículos Deus compara você com árvore. Olha quantos versículos Deus compara você com árvore. Ele fala dos frutos que nós oferecemos. Você não enxerga, mas na sua vida espiritual você dá frutos ou não. Mas Deus sabe quem dá fruto e quem não dá. Porque os anjos têm a incumbência de descer e capturar esses frutos e levar para Deus. Se você não dá fruto, toda árvore que não der bons frutos deve ser cortada, ceifada e lançada ao fogo. Ou seja, morto da terra e lançado na dimensão do inferno. E aí, irmãos, eu odiava todo mundo. Agora não. Agora eu ando no meio das trevas. Aprendi a respeitar as pessoas. E esse é o ponto que vai fazer a diferença na sua vida. E eu não estou falando para você que você tem que fazer isso. Eu estou falando para você que vai ter um tempo que, se você continuar servindo a Deus, Deus vai tocar o teu coração para você começar a fazer isso. Porque só eu sei como eu sofri sendo luz. Então Deus, ele tocou meu coração e me fez começar a ser treva. Não porque eu quis. Eu fiquei assustado no começo. Falei, Deus, não acredito que isso está acontecendo. Não é possível. E ele foi me mostrando que ele criou a luz e as trevas. Que Deus é harmonia, Deus é equilíbrio. Deus não quer que você seja nem bom e nem mal. Ele quer que você seja bom e mal.
Porque tem gente que só é mal. E tem gente que só quer ser bom. Mas eu não conheço gente boa. Essas pessoas são raras. Geralmente o gente boa daí é aquele que... Não faz mal pra ninguém não. Não faz mal pra ninguém não. Não, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Não, meu amigo. É ou não é? É. É? É. Temos que ser justos. Temos que saber conviver com luz e trevas. Temos que saber ser pessoas sociáveis. E esse é o ponto. Eu não era sociável. Eu odiava vida social. Mas no meu trabalho, na vida, você tem que ser sociável. Você tem que saber conversar com as pessoas. E vocês já repararam? Eu não vou falar do crente. Vou falar de mim. Eu não tô falando de ninguém, eu tô falando de mim. Eu era um bicho. E desde que Deus desenvolveu as trevas no meu coração, eu me tornei um indivíduo sociável, um indivíduo agradável, que ouve opiniões, escuta opiniões e aceita a convivência com pessoas diferentes. E essa é a razão pela qual houve esse sincretismo religioso no meu coração, essa unificação de diferentes crenças no meu coração. Por quê? Porque eu aprendi a respeitar a opinião alheia. Eu estava dominado por um veneno chamado cristianismo. Cristianismo. Ou você obedece a Cristo, ou você vai para o inferno. Ou você serve a Jesus, ou eu vou te odiar. Esse veneno estava no meu coração. Hoje não. Hoje eu consigo olhar para Cristo, mas também consigo olhar para as pessoas ao meu redor e entender que não é porque Deus me fez santo que eu tenho que exigir que as pessoas ao meu redor se convertam. Eu não posso querer expressar a minha fé agredindo a mente das outras pessoas que não querem ter a minha fé. Isso tem que ser entendido, gente. Porque a partir do momento que eu entendi isso, o que aconteceu? Eu comecei a aceitar as pessoas como elas são, a respeitar a fé de cada um e a entender que Deus deu um chamado para cada um. E quando você aprende a respeitar a fé das pessoas, você se torna mais sociável, porque você para de olhar as pessoas como quem diz: ó, esse desviado aí, esse cara aí tá atribulado, esse cara aí tá no erro, esse cara vai pro inferno a qualquer momento, irmão, Jesus tá voltando, se arrependa-se, irmão. Não. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Se você escolhe ser um homem de Deus, o Espírito da verdade, ele guiará você por toda a verdade. Não é o homem que vai guiar o outro homem, mas o Espírito de Deus. Se alguém chega pra mim e fala assim: oi, irmão, você pode pregar pra mim o que você acha da vida? Claro. Eu converso com as pessoas o que eu acho da vida. E é exatamente tudo isso que eu falo com vocês. Mas poucas são as pessoas que querem escutar o que eu acho da vida. A maioria se fecha. Não, eu já sou evangélico. Eu não, eu tenho muito conhecimento bíblico. Tá bom. Seja feita a tua vontade, Pai. Operação do erro sobre ele. Então, irmãos, temos que aprender a andar com as trevas, sem ódio no coração. Por quê? Porque nós temos que aprender a ser sociáveis. Nós não podemos ficar com ódio no nosso coração, com preconceitos contra o próximo, mas ao mesmo tempo, isso não significa o quê? Isso não significa que você vai concordar com o que as pessoas fazem, mas isso significa que você vai desenvolver uma coisa chamada tolerância. Tolerância dentro do seu coração, que vai lhe oferecer paciência, que vai lhe oferecer misericórdia e que vai fazer você perder esse ódio que você tem das pessoas. Eu tinha muito ódio de todos aqueles que não querem seguir o cristianismo. Eu tinha ódio dessas pessoas. Eu não estou falando que é você que tem ódio. Mas Deus me mostrou que esse não é o caminho da verdade. E essa é a razão pela qual eu entrei na maçonaria. Porque a maçonaria, ela não é, como eu já disse para vocês, eu não sou iniciado na maçonaria. Eu apenas participo das reuniões iniciais. E o meu mestre lá, que a gente chama de mestre, está me colocando num processo para que eu seja um iniciado. Mas eu nunca entrei
no templo maçônico. Não sei o que é ensinado lá dentro, mas eu sou um iniciado no mundo espiritual. Isso tem que ser entendido. Porque eu não defendo a maçonaria aqui. Eu defendo o que a maçonaria me propôs. Ser um homem bom, livre, um homem de bons costumes, que se preocupa em ser útil à sociedade e agregar valor para sua família, para os seus amigos e ajudar a irmandade quando for requisitado. Para mim é um prazer, eu já sou assim. Então eu gostei da maçonaria. Por conta disso. Irmão, você está servindo a Gadu? Gente, Gadu, pelo que vocês conhecem aqui fora e pelo que eu conheço, e que certamente para mim isso está errado, não é possível que seja isso, se chama grande arquiteto do universo. Deus, ele colocou no meu coração uma ideia de multiversos. Existem universos paralelos, concomitantes, ocorrendo em nossa vida. Você pode se ver como uma pessoa física, mas eu me vejo como uma pessoa física, mental e eletromagnética. Eu sei que eu sou carga positiva. Eu sei que quando tem carga negativa isso influencia a minha estrutura eletromagnética. E eu sei quando tem que ser neutro. A maior prova de que você é eletromagnético é a seguinte, vamos lá. Quando você tem uma opinião, quais são as 3 opiniões que você pode ter? Por exemplo, eu estou pregando aqui, você pode dar 3 opiniões. Ou você concorda, ou você discorda, ou você fica neutro. Ou seja, ou você é próton, ou você é elétron, ou você é nêutron. Não existe um outro tipo de átomo que pode... eu acredito 20%. Não. Mesmo que seja uma interação de Van der Waals, um pouquinho já é positivo. Então, nós temos que entender a estrutura atômica na nossa mente, para que possamos entender que somos seres eletromagnéticos. Pensamentos negativos são cargas negativas, forças negativas. Pensamento positivo não é pensamento positivo de opa, agora vai, aleluia, vou abrir um negócio aqui, vou ficar rico. Isso é coisa de retardado. Homem de Deus não está interessado em negócio. Homem de Deus busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, o seu conhecimento, sua sabedoria, e todas as coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus fala, ainda que a sua riqueza aumente, não colocais nela o vosso coração. Teve uma época aí que eu comecei a ganhar dinheiro, opa, eu tô ganhando dinheiro. Eu vou fazer mais coisa aqui pra ganhar mais, pronto. Comecei a me entregar dinheiro, comecei a estudar empreendedorismo, contabilidade, enfim, um monte de coisa. Coloquei meu coração no dinheiro. Deus foi lá e fechou o meu caminho. Tem dinheiro nenhum aqui, quem abençoa sou eu. Buscar, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, se você quiser. Se você não quiser, vai pro mundo, corra atrás do dinheiro. Botei até os livros pra casa dos meus pais. Valeu, quer saber? Eu tenho que carregar minha cruz e esperar o momento certo, mas continuar trabalhando. A cada dia, de maneira dura. Não trabalhando pelo que perece, como diz a palavra, mas trabalhando por aquilo que não perece. Quem aqui já leu esse versículo? Esse versículo é forte. Trabalhar pelo pão que não perece. Ou seja, pelo pão espiritual, pelo pão da vida. Por esse pão que eu ofereço para você aqui nesse canal gratuitamente. O pão da verdade, o pão da justiça, o pão da santidade. Pois é forte. Então, meus irmãos, o evangélico, vou falar o evangélico porque esse rapaz é evangélico, que falou aqui no canal, ele tem ódio das pessoas. Ele tenta converter as pessoas. E eu já fui assim. Mesmo não sendo evangélico, o problema não é o evangélico, o problema é o cristianismo, que é um câncer na alma das pessoas. O evangélico por si só, ele não é obrigado a saber o que eu estou ensinando aqui. Por quê? Porque de repente ele não sabe porque não teve oportunidade de ouvir. Talvez se alguém pregasse isso para ele, ele mudasse a sua concepção de vida. Como muitos de vocês aqui têm mudado a concepção de vida de vocês. Mas a palavra de Deus ensina que ele, o Senhor, enviaria um homem conforme o seu coração para ensinar o seu povo. Se esse homem sou eu, não sei. Se esse homem é o seu pastor, não sei. Mas o fato é que eu estou aqui pregando para vocês. E se você considera que eu sou um homem de Deus, a palavra de Deus fala isso. Deus te pôs aqui, por quê? Porque sabe que existe o desejo sincero no seu coração de obedecer a Ele. Eu vejo muita gente se revoltando, mas as pessoas que se revoltam estão sempre aqui ouvindo as minhas pregações. Por quê?
São exatamente aquele povo do livro de Êxodo. Aquele povo que não aceitava o que Moisés falava. Aquele povo que se rebelava contra Moisés. Tá tudo escrito, gente. Eu fico aqui brincando com os religiosos, mas eu sei que eles me amam. A gente tem aqui uma média de 15 a 20 likes por vídeos. Mas a visualização, todo vídeo tem 300 visualizações, 250 visualizações, ou seja, praticamente 200 pessoas, 250 pessoas assistindo. Por que as pessoas não comentam? Porque sabe que eu não sou, que eu não quero like, que eu não quero alegria. Irmão, adoro você. É mesmo? Me adora? Então vai pro inferno, porque você tem que adorar é a Deus. Eu não quero botar o dinheiro aqui, minha conta bancária. Ó, gente, o meu banco é o Santander. Santander. Vocês ficaram sabendo disso? Falaram que o Santander é Santander. Qual o problema de Satã, gente? Deixa Satã em paz. Gente boa ele. Adoro ele. Ele me ajuda bastante. Irmão, não fala isso, irmão. Tá me escandalizando, irmão. Oh, seu Deus e meu Pai, repreenda esse diabo, meu Deus e meu Pai. Ou não é? É. Não é que você pensou isso? Pois é. Então aqui, gente, eu não sou pastor. Não vou ensinar pra vocês coisas que pastores ensinam. Por exemplo, se você for estudar a etimologia da palavra Lúcifer, você vai ver que Lúcifer nada mais é do que o portador da luz. E Lúcifer, através da ignorância das pessoas, ele é ensinado como sendo o diabo, sendo que diabo, Satanás e Lúcifer são três coisas completamente diferentes. Se vocês forem estudar em livros profanos, livros do mundo, vocês vão perceber que Lúcifer é equiparado a Vênus. Se é verdade ou não, não sei. Por quê? Livro profano. Mas uma coisa tem que ser ensinada. Nem de longe, Lúcifer é o diabo. Lúcifer é o portador da luz. Portador da luz. Estude etimologia. Saiba separar quem foi o diabo, quem foi Satanás e quem foi Lúcifer. Você tem que saber, cara. Não dá pra você continuar achando que você serve a Deus se você não sabe nem a diferença entre o diabo, Satanás e Lúcifer. Tem que saber. Tem que entender que o mal que mora dentro de você é o mal a ser combatido. Não é o Satanás que tá aí. É você, na sua mente, que tem que travar uma batalha contra o mal. Então é muito fácil você se encher de ódio, se afastar das pessoas. Ah, eu não vou falar com ninguém não. Aqui ninguém obedece a Jesus. Aqui só eu obedeço a Jesus. Aqui só eu. Só tem pilantra aqui. É, isso mesmo. Não vou conversar com ninguém não. Não tem comunhão entre luz e treva. Eu não gosto dessas pessoas não. Eu odeio essas pessoas. Eu vou evangelizar essas pessoas. Não é assim que o crente pensa? No meu trabalho tem um monte de crente querendo me converter. É a pior coisa que existe. Se eu pudesse pegar uma espada e cortar a cabeça pra cair na minha frente, eu faria, mas não pode, porque Deus falou que não pode. Eu odeio essas pessoas. Gente que quer converter o outro, eu odeio isso. Tem que respeitar a opinião das pessoas e conversar naturalmente. Quando eu converto as pessoas na minha vida, eu não converto falando assim, ei, posso falar de Jesus pra você? Não, eu começo a falar. E aí, como é que tá a vida? Ah, cara, tô passando dificuldade. Muito sofrimento. Família tá desunida. As pessoas estão brigando muito. Pô, cara, olha só, tem que ler a Bíblia. Não sei se você acredita na Bíblia, mas tem que acreditar, cara. O mundo espiritual existe. Aí eu começo a falar. Se a pessoa ouve ou não, legal. Mas se não ouve também, eu paro de falar. Eu respeito a opinião das pessoas. Eu não fico tentando converter todo mundo, sabe por quê? Porque a porta da salvação é estreita. As pessoas sofrem. Por quê? Porque elas escolheram não obedecer a Deus. E aí não adianta ficar aqui, não, irmão, sabe o que é, irmão? Tem que converter sim, irmão, tem que pregar o evangelho sim, irmão, tem que ir pra igreja sim, irmão. Então essas pessoas eu nem respondo mais. Então, gente, desenvolvam, orem a Deus, para que vocês desenvolvam essa habilidade social de não odiar as pessoas, simplesmente porque elas têm crença diferente de vocês. Tem muita gente que odeia o próximo porque o próximo não serve a Jesus. Por isso que eu não sirvo a Jesus. Esse Jesus aí ensinado na igreja, esse não é o meu Jesus. Esse não é o Deus que eu obedeço. Esse Jesus de ódio, Jesus de intolerância, Jesus de burrice. Como é que pode um cara dizer que serve a Jesus e ser um verdadeiro idiota? Um cara que não estuda, não trabalha, não acorda cedo, não quer melhorar de vida, não quer passar num concurso, não quer nada.
Aí o cara diz que serve Jesus. Eu falei, misericórdia eu servir esse Jesus aí. Misericórdia, Deus me livre de servir esse Jesus. Como é que eu vou servir um Deus que não me ajuda em nada, me mantém ignorante, me mantém numa fé cega, aonde eu fico falando, tá amarrado em nome de Jesus, glória a Deus em nome de Jesus, aleluia em nome de Jesus. É praticamente um papagaio. E eu tenho cérebro, eu tenho corpo, eu tenho mente, eu tenho alma, eu tenho espírito. E tudo isso é sabedoria, inteligência, discernimento. Servir a Deus pra mim, gente, não é um fardo, não. Servir a Deus pra mim é o maior dos prazeres. É o maior prazer que eu posso sentir, que eu pude sentir na minha vida. Qual é o maior prazer que um homem pode sentir? É o prazer do sexo. Oh, não, vou pegar todo mundo aqui e vou fazer uma bagunça com essas mulheradas aqui, não é? Quem aqui já foi do mundo sabe o que eu tô falando. Homem só fica atrás de sexo. Pelo menos eu era assim. Deus é tão incrível, tão maravilhoso, sua energia é tão perfeita, que eu abandonei tudo isso. Tudo isso, não sinto mais nenhuma vontade de ficar pegando essas mulheres da rua. Por quê? Porque Deus é a minha energia. É a minha ligação nuclear. Eu estou unido com Deus, como está em Romanos 8, 28, 39. Ali está dizendo que é uma ligação nuclear. Ninguém pode afastar você de Deus. Nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem o céu, nem a terra, nem a largura, nem a profundidade. Ninguém pode afastar você do amor de Deus. E quando nós conhecemos o amor de Deus, nós podemos falar do amor de Deus. E agora, e quando você não conhece? Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Então essa intolerância religiosa, essa cegueira, essa fé inútil, ela só faz a gente perceber uma coisa: as pessoas não conhecem o Deus que elas dizem que servem. Irmão, então eu posso andar com as pessoas mesmo que tenham crenças diferentes de mim? Pode, querido. Pode, e desenvolva a tolerância. Desenvolva a paciência. Entenda que nem todo mundo tem a fé que você tem. E que a fé, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 8, ela é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Você não pode querer que Deus dê fé para pessoas que não quiseram saber dele. Porque quando você se opõe a alguém que não tem fé, você está dizendo para Deus: Deus, eu sou melhor que aquela pessoa. E nós temos que aprender a respeitar as escolhas que cada um de nós fazemos. Se alguma pessoa está na imoralidade, saindo com prostituta, na masturbação, na mentira, na inveja, desviando dinheiro, na cobiça, na ganância, enfim, Deus permitiu que ela fosse guiada por esse caminho do erro. Por quê? Porque ela nunca quis saber de Deus. Eu já falei para vocês, essa semana teve um conhecido que perdeu um pai e um tio no mesmo dia. Então a desgraça ela acontece na vida das pessoas. E a pessoa ela não acredita em Deus. Chega um momento que a desgraça vem. A maldição vem. E repentinamente. Ninguém espera a maldição, ninguém espera a desgraça. Por quê? Tá todo mundo autossuficiente. Ah, eu tenho saúde, tenho isso, tenho aquilo, tenho dinheiro, sou abastado e tenho muitos bens. Louco, ainda hoje me pedirão a tua alma. O que tens preparado? Não é o que está escrito? E nós somos as pessoas que pedimos a alma dessas pessoas que se opõem ao Evangelho, das pessoas que não nos respeitam. Eu respeito as pessoas, mas agora quando vem alguém atirar pedra em mim, meu amigo, eu viro o próprio Satanás. Comigo não tem moleza, não. Eu não vou explicar para vocês o que aconteceu no meu coração em termos de treva, mas são coisas muito ruins. Mas ao mesmo tempo eu continuo sendo bom. E eu sou feliz por isso, porque Deus me revelou o seu lado bom e o seu lado negro. Como disse a serpente, coma a maçã e sereis conhecedores do bem e do mal. Então, gente, respeitem a opinião das pessoas. Você não acredita no que eu prego? Não tem problema, mas me respeita. Eu tenho o direito de ser respeitado. Se você se colocar no canal aqui escrevendo: irmão, eu não concordo com a sua pregação porque o pastor da minha igreja, ele não me ensinou assim. Na minha Bíblia está dizendo ao contrário. Se você se colocar numa posição inteligente, de discordância amena, será um prazer conversar com vocês do canal. Agora, que nem uma tal de Vânia Santiago, que inclusive já tem um negocinho que eu vou fazer para ela aqui na minha casa.
Se ela se opõe dizendo que o que eu estou falando é merda, ela está dizendo que a palavra de Deus é uma merda. Ela falou isso aqui no canal. Isso aí que você prega é uma merda. Então ela está dizendo que a palavra de Deus é uma merda. E eu vou apresentar isso para Deus agora. Se o nome dela é Vânia Santiago ou não, não sei. Se é homem ou mulher ou não, não sei. As pessoas mentem, fazem perfil fake. Mas Deus sabe quem foi a pessoa que mandou essa mensagem. E Deus vai destruir essa pessoa. Porque essa pessoa falou que a palavra de Deus, santa, verdadeira, honesta e justa, é uma merda. Então para essa pessoa não tem misericórdia. Deus vai pesar a mão na vida dessa desgraçada. Vocês vão ver. Ela vai sumir desse canal. Vai sumir essa praga. Com muito prazer. Então nós temos que saber defender a nossa fé, mas não é brigando, metendo o dedo na cara de ninguém, metendo bala em ninguém. Eu sei mexer em arma, já fui do exército, mas não é assim que se vence. A nossa arma é o quê? Espiritual, mas poderosa em Deus, para destruir os nossos adversários. Entendemos isso? Bom final de semana para vocês. Fiquem na paz. Parem de odiar as pessoas. Respeitem, desenvolvam a tolerância. Sejam úteis para a sociedade. Para que vocês sejam pessoas sadias, que sabem defender a fé de vocês, mas ao mesmo tempo sabem respeitar a fé do próximo. Entendendo que a fé é um dom de Deus e que nem todo mundo tem a mesma fé. Ataque apenas aqueles que atacam você. Não ataque ninguém. Na verdade, o nosso mal é defesa, não ataque. Nós nos defendemos. A treva serve para isso, para nos defender do mal. Não para atacar ninguém. Porque aquele que ataca a pessoa gratuitamente, ele é mau. Mas aquele que ataca o mal, ele é justo. E a justiça que é ensinada nesse canal é para você, santo, santa. Não tenha misericórdia de quem ataca você. Isso tem que ficar claro no teu coração. Se você tem misericórdia de quem te ataca, você é um lixo, um vagabundo, que não serve para nada. Ataque os que querem te destruir. E tenha misericórdia com aqueles que estão no erro. Entendemos isso? Fiquem na paz.